Né? Então, pessoal, para terminar as atividades da parte da manhã, convidar rapidamente, né, para a palestra Lígia Fuentes e Felipe Pereira, do Comunidades Virtuais, para apresentar a idealização e desenvolvimento de jogos eletrônicos no grupo Comunidades Virtuais. Olá, pessoal. Buenos dias. Tentarei ser o mais breve possível, acho que todo mundo com fome aí, né? É isso, tentarei ser o mais breve possível aqui. Primeiro, sobre o seminário, quem trabalha com a organização de eventos sabe o quanto é complexo fazer as coisas acontecerem, e a gente passou por uma série de situações que dificultaram esse seminário acontecer. Quando a gente está aqui e vê o seminário acontecendo, o auditório cheio desse jeito, então é assim o preço. A gente percebe que toda a dificuldade que a gente teve para poder fazer isso acontecer valeu a pena, e também a gente entende que é uma contribuição para uma coisa maior, que é fomentar esse mercado de games e a partir também de que envolve a parte de pesquisa, etc. Eu vou dividir essa apresentação com o Lígia, a gente vai fazer um breve resumo do grupo da gente, não vai falar de tudo, mas também em consideração do pouco tempo que a gente tem. A gente vai dividir um pouco aqui as falas nas apresentações. Eu vou passar a palavra para a Lígia agora para ela falar um pouco do histórico da gente quanto grupo, né? Que se divide entre pesquisa e desenvolvimento. Bom dia, pessoal. Eu sou Lígia, faço parte também do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais. E esse grupo, na verdade, ele já tem um bom tempo que existe. Ele nasceu primeiro com o objetivo de ser um grupo de pesquisa sobre as comunidades virtuais e os jogos eletrônicos. Com o passar do tempo, ele também se tornou um grupo de desenvolvimento. E a partir daí, muitas pessoas, várias expertises começaram a adentrar o grupo e começaram a somar conhecimentos e começar também a crescer o nosso portfólio de jogos desenvolvidos. Como vocês já sabem também, o nosso grande objetivo é desenvolver jogos voltados para a educação, porque a nossa concepção, na verdade, de aprendizagem é que os jogos eles têm um grande potencial de serem um mediador, né, de aprendizagem, mas também sabendo que a aprendizagem ela não acontece só no espaço do jogo, e sim em todos os espaços. Porém, nós acreditamos que os jogos, eles podem ser, as experiências que são vividas nos jogos, elas podem também ser reaproveitadas em nossa vida real. Deixa eu ver. Essa medida pessoal já vou passar. Falar um pouco, a gente vai dividir agora para falar um pouco da parte de desenvolvimento e a parte de pesquisa, né? Desenvolvimento de games, que como o Lígia falou, o grupo Comunidade Virtual se divide nesse braço de pesquisa e desenvolvimento, que em algum momento um retroalimenta o outro, e algumas pessoas fazem parte dos dois, etc. Então a gente tem a equipe multireferencial, né? É um termo que a professora Lin gosta que a gente use mais, e não multidisciplinar, porque ela entende que multidisciplina seria uma lógica de pequenas caixinhas, e lá a gente tem uma equipe que é extremamente ampla do ponto de vista de formação. A gente tem pessoas de psicologia, assim, para além das pessoas que são normais dentro da equipe de desenvolvimento, a gente tem pessoas de psicologia, de cinema e assim vai. E dentro do conteúdo que a gente vai trabalhar para um jogo específico, a gente molda a equipe para poder dar conta desse conteúdo. Por exemplo, agora a gente está fazendo um jogo sobre matemática, que eu vou falar um pouco mais, a gente tem que trazer um consultor para poder trabalhar. Quando é história, a gente não tem esse problema, porque a equipe é cheia de historiador, então, por algum motivo... as principais marcas da gente enquanto grupo de desenvolvimento, né? Ainda que a gente tenha lá as estruturas comuns a uma equipe de desenvolvimento e toda a hierarquia que faz parte disso, a gente trabalha com a lógica do horizontalismo, ou seja, ainda que tenha as pessoas responsáveis pelos polos, a gente nunca estabelece hierarquicamente o que tem que ser, é tudo muito bem discutido, mesmo entre aqueles que teoricamente sabem mais, com aqueles teoricamente que sabem menos. A gente tenta estabelecer um padrão de game dev, de processo de desenvolvimento mesmo, o mais profissional possível. Isso é um desafio para a gente, mas essas coisas de tentar fazer uma pré-produção, tentar fazer um período de teste, playtest, etc. E o processo de gerenciamento da gente é do Scrum, que é um método de gerenciamento de software, que a gente começou a usar em 2012, e de lá para cá, assim, foi um salto qualitativo muito grande na organização da gente se produzir. Existem outros métodos semelhantes, mas o Scrum é especialmente efetivo para a gente, porque ele é flexível, ele faz com que a gente possa organizar o nosso processo produtivo de uma forma lúdica e também efetiva. A gente consegue materializar com muita facilidade o que a gente está fazendo, né? Roteiro e game design na história do Comunidades Virtuais. Eu entrei no Comunidades Virtuais em 2008. E nessa época a gente não tinha um setor de game design, tinha só roteiro. E isso, em alguma medida, representava a falta de maturidade da equipe do que representa o processo de desenvolvimento de games. Isso, o ponto de virada disso foi quando teve a especialização aqui, que eu vou falar um pouco mais, que deve acontecer esse ano também. A especialização em game design,
E o que acontecia no Comunidades é que a gente criava um roteiro, um documento de roteiro, entendendo que aquilo ali tinha que dar conta não só da parte de conteúdo, como da parte de gameplay. E a parte de gameplay é uma coisa muito específica, né? Essa questão de estrutura formal, de regras. E aos poucos a gente foi destrinchando isso e separando. Pô, isso é game design, isso é roteiro. Isso facilitou muito o processo produtivo da gente. Não só organizacional, mas da materialização mesmo do que a gente tem que fazer, né? E a mecânica pedagógica, o jogo em primeiro lugar. Isso é por assim dizer, um slogan que a gente está tentando implementar mais recente, de 2012, 2013 para cá, que foi do 2 de julho. Na verdade, isso aí para mim é o que eu estou analisando na minha pesquisa de mestrado, mas é uma perspectiva que a gente entende de que o que atrapalha esse estigma que há dos jogos voltados para a educação é que há sempre uma perspectiva de colocar o conteúdo em primeiro plano. E nossa intenção lá é sempre fazer o jogo, fazer primeiro um jogo de qualidade, e que atenda a função dele enquanto mídia. E aí, em segundo plano, a gente pensa a parte de pedagogia, de aprendizagem, de conteúdo, o que quer que seja. Eu acho que isso está fazendo a gente dar um ponto de virada enquanto equipe de desenvolvimento também, porque a gente fica muito centrado no conteúdo, isso é uma dificuldade muito grande. Então, eu vou mostrar exemplos aqui de como a gente está tentando desenvolver essa coisa da mecânica pedagógica, mas em resumo é tentar colocar o conteúdo em elementos de gameplay, e não tanto naquela parte textual, de conteúdo, etc. De roteiro, efetivamente. E a parte de aprendizagem, eu vou passar a palavra para a Lígia aqui. Já estou aqui. Como o Felipe acabou de falar, né, não significa que nós não pensamos na parte pedagógica anteriormente também. Evelyn, eu também sou da área de pedagogia, e ela sabe que todo esse processo a gente precisa pensar o conteúdo, estudar o conteúdo, exige pesquisa antes de começar a, de fato, né, construir roteiro e todas as outras especificidades, né, das partes do desenvolvimento do jogo. Mas isso tudo está inserido em como é um processo de construção, de desenvolvimento de um jogo que é voltado para a educação. Então, existe essa preocupação de ter os conteúdos pedagógicos, porque para que o jogo, mesmo que ele tenha um conteúdo educativo, ele não se torne chato. Então, a gente se baseia em alguns teóricos, né, de Malone, Square e Johnson, que são teóricos que acreditam que existe esse potencial de aprendizagem nas mídias, e especialmente também que para que essa aprendizagem exista, tem que existir também no jogador uma motivação. Então, essa motivação ela pode estar já no jogador para vivenciar aquela aprendizagem, ou ela também pode ser impulsionada pelos desafios que existem dentro do jogo. E esse é o nosso objetivo principal. Para isso, nós temos sempre uma abordagem qualitativa, porque nós estamos falando não só especificamente no momento de validação e de pesquisa, mas em todo momento que nós estamos pensando nos nossos sujeitos, quem são os nossos jogadores, nós temos uma abordagem de como é o jogador vivenciar todo esse processo na experiência dele com o jogo. Falar agora dos projetos recentes. A gente tem um portfólio já que é um pouco longo, então eu não vou falar de todos, vou falar dos 3 mais atuais mesmo, mas quem quiser dar uma acessada lá, comunidadesvirtuais.pro.br. Vou falar dos 3 últimos, que tem algumas coisas interessantes para falar sobre eles. O primeiro 2 de julho, que a gente lançou agora no fim do ano passado, né, fim do ano passado, a versão de iOS só saiu recentemente, que foi um jogo que foi a nossa primeira aventura para mobile, efetivamente. É um jogo que conta a história das batalhas da independência da Bahia, do 2 de julho. É um Tower Defense. Esse jogo, especialmente, a gente não conseguiu, não é que não conseguiu, a gente teve a opção de não trabalhar com a mecânica pedagógica no gameplay. A gente trabalhou com a lógica de aprendizagem colateral, porque se a gente for entender a mecânica do Tower Defense, é basicamente estratégia, pensamento estratégico e antecipação. Isso a gente não conseguia, não encaixou tanto o conteúdo nisso, a gente encaixou o conteúdo mais nos personagens, na perspectiva de fluxo do gameplay, de ele atingir novas fases e de buscar novos personagens e tal. E mais do que isso, tentar introduzir um incentivo dele procurar sobre esse tema em outros locais, em outras mídias, né? A gente tentou minimamente reproduzir algumas localidades aqui, onde se passaram as batalhas da Bahia toda, né? Não só de Salvador, mas da Ilha Itaparica e do Recôncavo também. E como eu disse, foi a primeira aventura da gente para mobile, acabou sendo um marco positivo para a gente. Eu vou falar um pouco os pontos positivos e negativos disso. E aqui a equipe. Falta só o Júnior, que é o cara que trabalha com a parte de áudio da gente. Que mora fora, mas ele trabalha com a gente desde o primeiro jogo da gente, mas ali tem o André, que é o artista, que trabalha mais com a parte de cenário, pintura digital, o mago da programação ali é o Pedro, o cara que deu conta da programação sozinho do jogo, eu trabalhando com game design e roteiro, e também por ter formação de história, trabalhando com a parte de consultoria de conteúdo,
O Caê, que agora está em São Paulo, mas continua trabalhando com a gente, é de animação. O Danilo, que é o diretor de arte. O Maurício é o designer. Rafa, que está aí, que é designer também. Alguns pontos sobre esse processo de desenvolvimento, né? Foram 8 devs, 8 pessoas desenvolvendo o jogo em 13 meses. A gente usou a Unity por conta do mesmo motivo do pessoal da Control Labs, pela facilidade. Foi a nossa primeira experiência na Unity também. A gente passou por esse mesmo processo do Unity 2D sair durante o desenvolvimento e tal, mas assim, foi uma mão na roda absurda pra gente. A gente acho que a Unity está salvando o mundo do desenvolvimento aí. Aí a gente usou o pacote Adobe para a parte de arte e design gráfico, né? O orçamento foram R$ 92.135, sendo que não foi isso tudo para a equipe, é uma parte para divulgação. Acho que quando a gente olha para esse valor como pessoa física, a gente acha que é muito, mas para projeto isso aqui não é nada. É realmente um valor de orçamento muito baixo. E foi o edital de cultura digital da Secretaria de Cultura de 2012, né? Como eu falei, a aprendizagem da gente nesse jogo é uma aprendizagem mais colateral. A gente tenta trabalhar com a lógica do jogador se motivar a aprender mais sobre o conteúdo a partir desse start que a gente dá com o jogo. Não tanto no gameplay, porque as mecânicas estão mais voltadas para a parte, por assim dizer, formal do jogo mesmo e para além de jogos voltados para a educação. E alguns pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos, a multiplataforma, que a gente desenvolveu ele para web, está online também, e para iOS e Android. E isso, do ponto de vista de enriquecimento, para a gente foi muito bom. Foi um marco para a equipe. Teamwork, eu acho que foi o primeiro jogo, assim, porque a gente tinha um problema muito grande de comunidade virtual enquanto equipe, que a gente formava uma equipe para projeto. Tinha um projeto com um edital, fazia a equipe, terminava o projeto e mandava embora. De 2012 para cá, que foi quando efetivamente o professor me colocou para poder trabalhar gerenciando mais a equipe, a gente entendeu que a gente precisava manter a equipe, né? As pessoas que trabalham com a equipe sabem que a gente precisa ter esse teamwork, ter esse entrosamento. Então, acho que o 2 de julho, em alguma medida, representou essa maturidade da gente, de poder se amadurecer enquanto grupo, né? Projeção, a gente teve uma projeção legal, por conta do tema, acho que do apelo do tema. A gente também tentou investir mais em propaganda, que é uma coisa que a comunidade não existia. A gente falava muito entre a gente, que a comunidade existia, mas não existia ao mesmo tempo. Existia no meio acadêmico, não que isso seja pouco, mas a gente precisava sair mais. E hoje acho que a gente está conseguindo dar esse salto, em alguma medida. E a trilogia que fala de um processo que não foi tão pensado assim, mas que processualmente aconteceu, que foi... A gente desenvolveu o Tríade, que é um jogo sobre a Revolução Francesa, desenvolveu Búzios e desenvolveu 2 de Julho. São 3 temas históricos, por assim dizer, ligados, conceitualmente ligados, e também com a cronologia histórica que coincidiu com a cronologia de desenvolvimento. Então isso para a gente tem um valor muito grande também. Ponto negativo, eu coloco multiplataforma também, porque a gente, quando colocou isso no projeto, não tinha dimensão do que era fazer jogo para várias plataformas. Isso foi um tiro no pé, em alguma medida, porque aí tem escalonamento de elemento de arte, tem rendimento. No iOS a gente teve um pouco mais de segurança, porque a gente sabia o que a gente ia encontrar, mas o Android é uma cacetada de dispositivos, e a gente teve alguma dificuldade nisso. Pagamento, edital, recomendo quem ganhar edital não começar o jogo, o desenvolvimento antes de receber o dinheiro, pelo menos a primeira parcela, porque são 2 parcelas. A gente teve muito desenvolvimento desse jogo atrelado à data do 2 de julho, então a gente teve que fazer muitas pressas para poder entregar e não perder o timing. Mas essa questão do pagamento é muito difícil, eu falo isso porque é difícil você manter pessoas motivadas a trabalhar no projeto sem estar recebendo. Então, quem ganhar edital não começa a desenvolver antes de receber o dinheiro. E atualizações, isso na verdade remete a um problema que a gente tem enquanto grupo, que a gente não consegue manter uma equipe back-end, por assim dizer. Terminou o projeto, está atualizando. Então, a versão que está lá é a versão que a gente lançou porque a gente está trabalhando no outro projeto. Então, isso também para a gente, quanto desenvolvedor, é chato, porque a gente gostaria de estar fazendo atualização, a gente recebe feedback constante. A gente tem noção de que algumas coisas estão fora do lugar, mas, assim, a gente precisa trabalhar em outros projetos, justamente porque essa questão do pagamento é um pé no calo, um calo no pé da gente, assim, né? E tá online, tá para download nas 2 lojas, né? Na Google Play e na Apple Store, e também no 2julho.com. Pode dar uma baixada lá, passar feedback pra gente. Outro projeto que eu queria falar aqui bem rapidinho é o Dom, que é o projeto que está em desenvolvimento agora, que é uma plataforma para ensinar a função quadrática. Esse jogo faz parte de um contrato com a Secretaria de Educação, né? Para a gente também foi uma realização pessoal, porque foi a primeira plataforma que a gente pôde fazer. Ele basicamente conta a história de um menino que estava em viagem com os pais, e essa viagem a um choque com a nave deles e cai num planeta desconhecido, ele precisa coletar as peças da nave para poder, por assim dizer, acordar os pais que estão presos na criogenia. E a mecânica de gameplay é muito normal de plataforma, essa coisa de perspectiva de pular, escalar e etc. Só que a mecânica pedagógica da gente aqui, que está bem clara, a gente conseguiu introduzir de uma forma bastante clara, é que o personagem tem esse capacete aí que chama o Dom, que na verdade é o do dispositivo oral móvel, que é um artifício que gera parábola. E aí eu vou mostrar um pouco o screenshot, mas em resumo, essa parábola é condicionada à manipulação das fórmulas de função de 2º grau. Ele pega os minérios na fase e utiliza esse minério para poder fazer essa parábola. Com essa parábola ele mata inimigo, ele coleta item, etc. Já é uma tentativa mais
palpável, por assim dizer, a gente está validando essa ideia que a gente tem de que o conteúdo pedagógico deve vir mais no gameplay e menos na parte de conteúdo, de roteiro, etc. Aqui alguns elementos do cenário, o jogo tem 4 fases, a gente está trabalhando com a lógica de rejogabilidade para poder reaproveitar a fase, então o personagem sai do ponto A até o ponto D, que são 4 fases, aí ele passa esse roteiro todo, e depois a gente utiliza o mesmo background, só mudando algumas coisas de level design para ele poder voltar para a nave. Isso foi uma estratégia da gente que a gente tinha pouco tempo para poder implementar mesmo tudo. E aqui é um screenshot do manual do Dom, né? Tem uns hotspotzinhos no cenário, que é quando ele interage com esse ponto, ele pode ter a possibilidade de usar a mecânica, e aí ele manipula as variáveis, os valores da fração para poder alterar o movimento da parábola, né? E aí matar inimigos, coletar itens ou quebrar elementos de cenários. Aqui é um exemplo de como está funcionando esse screenshot no gameplay. A gente está desenvolvendo agora, e a perspectiva da gente é entregar esse jogo em junho, né? A gente aumentou um pouco a equipe de desenvolvimento, tem agora 10 desenvolvedores, que é um consultor de matemática, Gustavo, que também é o roteirista da equipe, e o prazo é um pouco mais curto, 8 meses. Esse a gente fez em ActionScript porque é um jogo que faz parte de um contrato, onde todos os jogos têm ActionScript, então a gente teve que manter, mas a perspectiva da gente é ficar em Unity mesmo. E o pacote Adobe para arte design, um orçamento de 118 mil, não muito diferente daquele. Deixa eu ver o que mais. A mecânica pedagógica, a gente já tenta introduzir com um pouco mais de segurança nessa questão das parábolas e das fórmulas, né? A gente está tentando validar essa visão da gente. Ponto positivo, Sci-Fi World, acho que todo mundo aqui é nerd, todo mundo sonha em fazer um jogo sci-fi, a gente sempre sonhou e chegou a hora, então está sendo uma realização muito grande para a gente poder liberar essa capacidade autoral da gente de fazer um mundo de ficção científica. Plataforma, que acho que é um gênero meio que, acho que quase ninguém deve não gostar de plataforma, então para a gente está sendo uma realização também. E Teamwork, pela mesma lógica que eu falei do 2 de julho lá atrás, né? Está sendo um processo de amadurecimento para a gente quanto equipe muito grande. O negativo foi porque a gente saiu do 2 de julho, já teve que começar ele, a gente não conseguiu fazer uma produção digna, a gente terminou o 2 de julho em setembro e teve que começar em outubro. Então, assim, foi assim, bem traumático. A gente já teve que, por exemplo, fazer os assets de arte sem ter o level design fechado. E agora a gente está se debatendo com o processo de ter que ajustar isso, porque o level design ficou em posição que o asset do background não está funcionando, enfim. E outras situações. Pagamento, a mesma coisa. Eu fiz questão até de botar isso aqui, porque a gente vê a indústria de games está faturando milhões e blá, 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 blá. A realidade no dia a dia é outra. Se você quer trabalhar com games, você tem que meter a cara mesmo, porque ainda não é... Se você quer ganhar dinheiro, não vá para games. Agora, pelo menos. E imprevistos. Como a gente estava com um tempo muito, muito curto, esse mês de abril foi um mês extremamente traumático para a gente. Tinha feito o cronograma todo, aí vem greve de polícia, vem greve da UNEB, vem greve, enfim, de tudo. E aí parou esse mês de abril, o mês de antes, assim, comprometeu muito o desenvolvimento da gente. Isso, de certa forma, faz parte, mas eu estou colocando como ponto negativo. E agora eu vou passar para outro projeto que a gente vai começar no segundo semestre agora, que a Liz vai falar sobre. Eu vou falar um pouco mais devagar, porque Felipe ele fica falando assim, aí parece que eu estou em slow motion. Eu sou muito elétrico, desculpa. Então, o Gamebook é um projeto que ainda está numa fase embrionária. O Gamebook, como a terminologia já apresenta, é um livro com elementos de game. A gente está baseado no conceito de gamificação, onde você traz elementos dos games e incorpora a um outro cenário, um outro espaço. Então, o Gamebook nasce com essa proposta de ser um livro que traga outras experiências de leitura, que é uma experiência baseada nos desafios existentes nos games. E a gente utiliza para o Gamebook a narrativa já existente do mundo funcional do Guardiões da Floresta, que é um jogo também desenvolvido pelo Comunidades Virtuais, que narra aventuras de personagens folclóricos em defesa da floresta amazônica. Esse Gamebook em especial, ele vai tratar também do TDAH, que é conhecido como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que também é muito discutido, na verdade, no meio de pesquisas e de saúde sobre a existência do TDAH. Nós estamos na fase de pesquisa sobre o que caracteriza, o que é o TDAH, as pessoas que são diagnosticadas com TDAH e de que forma, e formas terapêuticas de se tratar o TDAH, que gera consequências, estudos revelam que gera consequências na aprendizagem dos sujeitos. Então, os nossos sujeitos da pesquisa com o Gamebook, que trata do TDAH, a gente apresenta isso nos desafios. A gente quer estudar elementos de como tratar as funções executoras, que são as mais comprometidas, segundo os estudos feitos na área de TDAH, que são as funções mais comprometidas dos sujeitos, que são diagnosticados,
em executar funções que são básicas do cotidiano de uma pessoa, nas atividades que uma pessoa pode fazer, como planejar, como executar atividades, como ter atenção, prestar atenção e elaborar pensamentos, em sua aprendizagem, em suas experiências. Então, o desafio nosso é inserir no Gamebook desafios com que o sujeito se veja na condição de conseguir trabalhar essas funções executoras. Bom, em relação, para isso também, nós vamos utilizar um processo de validação com o sistema Ludens, que é um sistema de coleta de dados que avalia o desempenho do jogador durante o jogo, quando ele avalia o percurso desse jogador durante a sua experiência. Porque nós já utilizamos o Ludens em outros jogos já desenvolvidos pelo grupo. Porque nós criamos métricas de pontos do jogo que nós queremos avaliar, como foi o desempenho desse jogador, por exemplo, se ele conseguiu, em quanto tempo ele conseguiu realizar determinado desafio, se ele conseguiu ou não, com quais itens do cenário ele interage, quantas vezes ele conseguiu interagir, e nós utilizávamos essas métricas para o momento final, depois que tinha sido desenvolvido o jogo. Mas com experiências, nós conseguimos também, com o aprendizado, verificar, né, que não é mais interessante que a gente utilize apenas no momento final. E sim, no próprio desenvolvimento do jogo, quando ele é construído, criar essas métricas. O que a gente quer avaliar do jogador. Já pensar o game design com essas métricas, na verdade, né? Isso. Inserir essas métricas no processo de criação de game design, né? De todas as etapas. Como é que a gente quer... Esse desafio vai ser de tal forma. Então, a gente quer avaliar, já cria a métrica, como é que ele vai se desempenhar nesse desafio. Essa foi uma das experiências que a gente conseguiu também aprender nesse processo de desenvolvimento. Na área de pesquisa, a gente começa fazendo a pesquisa dos conteúdos que vão estar inseridos no jogo, mas depois a gente interage com esses sujeitos, que são o nosso público-alvo, e observa como é que como é a experiência deles com o jogo. No Gamebook, a gente quer fazer de uma forma diferente. A gente quer inserir esses sujeitos no processo de desenvolvimento, parecido com o que a professora Tânia já faz no Quimera. A gente quer que esses sujeitos que nós acreditamos, esses sujeitos que já sejam diagnosticados com TDAH, se vejam como é que eles realizam os desafios nas experiências que eles interagem, como é que eles fazem, como é que eles prestam atenção, como é que eles executam determinadas atividades, e a gente conhecendo o perfil desses sujeitos, que eles possam colocar como é que eles enxergam os personagens, como é que eles veem que seriam os desafios, como eles resolveriam determinados desafios, e assim inserir essa identidade deles no processo de desenvolvimento do jogo, e que ao final eles consigam se reconhecer como parte desse jogo e também como jogadores que conseguem jogar da forma como eles veem a experiência. Então é isso, gente. A gente demorou um pouco mais que esperava. O grupo está aberto à visitação, se quiserem conhecer a gente. Enfim, é fácil encontrar o contato da gente, mandar e-mail. Enfim, conhecer a gente. Eu só queria deixar mais 3 avisos. O primeiro é que possivelmente vai acontecer a segunda turma de especialização esse ano ainda. A gente está em tramitação para que isso aconteça. Não tem pré-requisito nenhum para que você seja de um curso específico para cursar a especialização. Então, eu considero que é um ponto, ainda que seja um curso embrionário ou segundo, a gente já está em experimentação, mas foi um ponto de virada para mim. Acho que ponto de suporte é um ponto de virada para muita gente. E quanto mais gente interessada, melhor. O curso de tecnólogo em desenvolvimento de games e game design também é um compromisso pessoal do reitor, segundo ele assim diz, que deve acontecer também. Seria o equivalente à graduação, então fique ligado, também vai acontecer. E por último, a gente teve o Gamepolitan agora, sei lá, 2 meses atrás. A gente se reuniu com os desenvolvedores e eu estou com o compromisso de organizar uma Jam aqui na UNEB em julho. Então, gostaria de contar com a presença de quem quer trabalhar com games, ou mesmo quem nunca desenvolveu um jogo na vida. Por favor, venham para a Jam, pessoas de fora de Salvador especialmente. A gente está em processo de organização disso com o reitor, mas a gente quer que seja a mais ampla possível. A gente gostaria de contar muito com todo o cenário dev daqui de Salvador, da Bahia, enfim. Assim que tudo estiver certo, eu vou publicizar, mas já vão preparando sua agenda aí para julho e agosto participar da Jam que a gente vai organizar aqui. Não,
Só para finalizar também, a gente está muito feliz com, mais uma vez, esse espaço acontecendo, porque toda essa troca de conhecimentos, na verdade, fortalece muito o que a gente vem fazendo. Eu acredito que não só para o grupo, mas para todos os participantes que estejam aqui, porque é o momento que a gente troca o que a gente está fazendo, né? São professores, pesquisadores, estudantes, desenvolvedores, e esse espaço, mais uma vez, fortalece o que a gente vem discutindo sobre nosso objeto de desejo de estudo, que são os jogos eletrônicos, né? E a gente ainda tem uma programação para hoje, amanhã. A gente espera que vocês continuem aproveitando esse momento que é enriquecedor para todos nós. Obrigada.